Eu estou lá procurando a chave. Ainda bem que eu achei hoje. 10h30. Nós estamos boa de cabeça. Então vamos começar nosso evangelho. Rogamos Jesus, pelos nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, nas casas de caridade, nos orfanatos, nos abrigos de idosos, dos quais destacamos de Tamília, que faz parte do nosso grupo. Vamos fazer uma prece especial para o nosso irmão Raimunda, que acabou de sofrer intervenção cirúrgica e que está em recuperação. Tive notícias dela através de Eldio, de que está em recuperação franca. Com fé em Deus, breve ela vai estar totalmente normal. Senhor, ensina-nos o progresso a fim de subirmos até vós. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que passam pela provação. Senhor, dá ao viajor a estrela guia, dá ao aflito a consolação, ao doente o repouso, e ao espírito culpado o arrependimento. Dá à criança o guia, dá ao órfão o pai. Permiti aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Um raio, uma faísca do vosso amor poderá abrasar toda a terra. Deixai beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas cessarão, e todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Com um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sob a montanha, nós esperamos de braços abertos para vós. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Senhor, dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde reflete a vossa santa imagem, e assim seja. Rogamos também, Jesus, por nossos irmãos que se encontram ainda em guerra, em lutas fratricidas, que eles adquiram a compreensão que só o amor realmente transforma e enriquece as nações e o coração das pessoas. Rogamos também aos bons espíritos mensageiros de Jesus, aos anjos de Deus que magnetizem a água colocada neste ambiente com esta finalidade, para que esta água adquira propriedades especiais. Assim como aconteceu nas bodas de Caná, quando a água transformou-se no melhor dos vinhos, que pelo vosso poder, Jesus, esta água mude, transforme-se em tônico energético, capaz de revitalizar todas as células de nosso organismo, medicamento eficaz contra todas as doenças do corpo e da alma, e assim seja. Levantamos os olhos para vós, o Eterno, e nos sentimos fortificados. Sós a nossa força, não nos abandoneis, ó meu Deus, esmaga-nos o peso das nossas iniquidades, ajudai-nos, Senhor. Conhecendo as fraquezas da nossa carne, não afasteis de nós as vossas preciosas vistas. Somos fracos, bom Pai, mas vosso amor somos devorados por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água pura e cristalina da verdade e do bem, e ficaremos saciados, Senhor. Que a nossa boca não se abra para murmurar contra os aborrecimentos e as aflições do dia a dia, mas sim, bom Pai, para cantar os vossos louvores, porque só vós sois bom, só vós sois justo e nos perdoas, Pai. Sois o fim, sois o objetivo das nossas existências. Bendito e louvado seja o vosso santo nome, e assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por iniciada a reunião de estudo da noite de hoje. Viva Jesus! Deus está presente em nossas vidas. Com a palavra de Juquinha. Boa noite, pessoal. Boa noite, Mara, seja bem-vinda. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Aumenta aí.
Não desce. É que as ceguetas estão. Isso aí não é problema. Maior do que o Chico. A turma que não frequenta oftalmologista está tentando. Acho que frequentou. Não frequenta? Uai, eu faço o que em Salvador? Conflito. Acho, então, esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Paulo, Romanos 7, 21. Os discípulos sinceros do Evangelho, a maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo só, Edman? Estou ouvindo. Se pudesse ser um Sim. pouquinho mais alto, seria melhor. Deixa eu ver se eu posso melhorar aqui. Aumenta aí. Agora vai. Não dá. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e, geralmente, procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos a causa indesejável de sintonia com o mal. É indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Contra a aspiração bruxulenta do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. O Senhor concede-nos a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã no rumo da luz imperecível. Quando nós vamos encarnar, nas encarnações que não são compulsórias, há um planejamento muito grande e nós mesmos assumimos compromissos com aqueles que vão apostar em nosso êxito. Nosso anjo guardião, alguns parentes e alguns amigos do plano espiritual apostam em nosso progresso, em nossa vitória sobre as nossas tendências maliciosas, né? A nosso desejo inferior, que permanece por algum tempo ainda, até que nós venhamos a sobrepujar essas tendências que ainda existem do homem velho, da pessoa de espírito antigo, que ainda não atingiu o equilíbrio verdadeiro, né? Porque múltiplas existências não quer dizer que ganhamos todas. Às vezes, em uma existência só, nós conseguimos nos adiantar, valendo por várias existências. De sorte que nós temos que ter cuidado no pensar e no agir, para não cairmos, como diz Jesus, em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E devemos meditar
sobre essa tendência que nós temos de nos rendermos às nossas más inclinações, lutando para perseverar no bem, na caridade, no amor ao próximo, na justiça e na bondade. E a palavra está franqueada a todos vocês. Como ninguém quer fazer uso da palavra, eu vou pedir a você, Mara, que hoje você está sozinha, porque Isis Helena não vai participar, e Graziela também não vai participar, e nem Pablo. Então, só resta você. Tá certo. Deixa eu abrir aqui o Evangelho. Tá, Felipe? Abri aqui no capítulo 15, página 244, necessidade da caridade, segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo as línguas dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando eu tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanece, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 7 e 13. São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e por quem independe de toda crença particular, e fez mais. Definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Na verdade, ele substituiu aqui amor por caridade, né? Porque, na verdade, lá na epístola está amor. Pronto, terminou a leitura só até aqui. O amor, como você mesmo disse, substitui todas as coisas que nós achamos são importantes para Deus. Porque, às vezes, nós podemos nos iludir pensando que com cânticos, com manifestações externas, nós possamos enganar a Deus, mas a Deus não se engana. Porque Deus olha a pessoa pelo interior, pelo que a pessoa pensa, pela maneira como a pessoa age, é assim que Deus vê. Ele nos enxerga dessa forma. Ele está dentro de nós, está ao redor de nós e ocupa todo o cosmos. São pessoas que não entendem a própria natureza de Deus, que às vezes se ilude e acha que com formas exteriores ela está agradando a Deus, quando na verdade Deus não precisa de nós em termos gerais para nada que não seja a ajuda, o amor e o entendimento com o próximo.
se a humanidade já tivesse chegado a esta conclusão, não haveria guerras, não haveria disputa de terras, não haveria assassinatos, não haveria intrigas, nem brigas, e nós estaríamos, então, no Jardim do Éden, redivivo, né? Mas, infelizmente, estamos ainda em uma fase final de um planeta de provas e expiações. Seja bem-vindo, Elton. E nessa fase final de provas e expiações, todas essas coisas são permitidas. Eu falei outro dia sobre o rei Davi, que, voltando de uma conquista, de batalha, e estando os sacerdotes conduzindo as tábuas da lei no tabernáculo, ele pulava, saltava e dançava, acreditando que essa adoração era o que ele podia fazer para agradar a Deus. Mas do que adianta essa forma de veneração se depois quem lê a Bíblia vai descobrir, ele acaba traindo um dos seus oficiais guerreiros que guerreavam por ele, né? Tendo se aproximado da esposa desse guerreiro e até engravidado ela. Quer dizer, adiantou ele estar com manifestação exterior, quando interiormente ele não tinha ainda a compreensão exata do que fosse o amor ao próximo. Aliás, durante o seu governo, os judeus conquistaram muitas guerras, ganharam muitas guerras, conquistaram muito terreno, muito território. Foi o período que mais ampliou a influência dos judeus naquela região. Lutaram contra praticamente quase todos os povos que habitavam aquela região e venceram muitas batalhas. Porém, não era a forma exterior com que ele adorava a Deus que dizia da verdadeira situação espiritual dele, não era. Por isso que essa leitura nos adverte que o que importa para Deus é o nosso coração, são as nossas atitudes na vida, nosso empenho em realmente ajudar o próximo e buscar tratar todos com justiça, equidade, misericórdia e, acima de tudo, com amor. E a palavra foi a todos vocês. E não é assim à toa, não é que Jesus falou quando foi perguntado para ele o que é que precisa para entrar no reino dos céus. Ou foi alguma pergunta semelhante a essa, não tenho tanta certeza. E ele respondeu, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Está aí todas as leis e todos os profetas, ou seja, o amor é resumo de todas as virtudes. Se você ama, você é benevolente, você é caridoso, você, né, você ama, você concentra ou aprende ou desenvolve todas as outras virtudes. O amor é a maior força do universo. Os astros se mantêm em sua trajetória graças a uma forma de amor material, mas uma forma de amor, que é a atração de um planeta sobre o seu satélite e até a rotação do próprio sistema sobre determinadas localizações do cosmos. Então, há um equilíbrio movido por atração, né? Esse amor, vamos dizer, físico, né? De matéria, é uma representação do amor mais sublimado de todos nós, espíritos em fase de evolução. Assim como os astros se atraem ou se equilibram através do amor cósmico, nós também nos equilibramos e progredimos através
do amor a nossos semelhantes, conforme Jesus nos orientou. Como você mesmo disse. Resume toda a lei e os profetas, ou seja, tudo que foi dito de Moisés, dos profetas, de antiguidade e tudo mais, está contido somente nisso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se alguém quiser falar mais, a palavra está franqueada. Bom, gente, então, hoje eu trouxe aqui uns apontamentozinhos sobre a materialização. Eu coloquei aqui. Exemplos bíblicos de materialização de espíritos existem, entre outros, em Gênesis 19, 1 a 3. 2 anjos visitaram Ló em Sodoma e foram vistos materializados com tal interação que a população de Sodoma tentou agredir eles dois. Então, eles estavam eram espíritos, mas estavam tão materializados que, como naquela época em Sodoma havia muito desajuste, você sabe, é o que eu já falei aqui a vocês, que os maus, eles sentem a vibração dos bons, ou daqueles que estão tentando se melhorar, eles sentem. E como eles são maus, naturalmente, eles odeiam aqueles que são bons. E como diz aí, se possível, tentaria até matar, se pudesse, aqueles que são diferentes da sua sintonia vibratória. Porém, como nós estamos falando sobre materialização, que é uma coisa que realmente impacta muito em quem não crê, porque se vê um espírito assim andando na frente dele materializado, aí acabou a descrença, porque não tem como explicar aquilo ali. Um espírito materializado, você pode tocar nele, você pode conversar com ele, e ele pode tocar em você e conversar com você também, falar com você. Tem um irmão nosso que chegou a botar a perna assim na direção que o espírito vinha para ver se não seria o médium que se levantou e estava caminhando. Porque se fosse, tropeçava na perna dele e caía, né? Mas aí o espírito passou pela perna dele e olhou para a cara dele e fez: Ah, você precisa se melhorar, seu descrente. Então, esse fenômeno de materialização também nós encontramos em Josué. Josué, capítulo 5, versículo de 13 a 14. Josué encontra um homem, que na verdade é um espírito materializado, com uma espada perto de Jericó, que é a cidade que eles iam atacar, e que se identificou como comandante do exército do Senhor. Josué se prostra em adoração e pergunta: o que o seu Senhor deseja? Eu acho engraçado que é certo que os judeus gostam muito de chamar Deus de Yahvé, né? Yahvé, que era a palavra que não podia se pronunciar porque eles tinham medo, né, de Deus. Eles não amavam, tinham medo de Deus. Mas a gente encontra aqui que ele pergunta, podia ter perguntado, o que é que Yahvé deseja, mas o que é que o seu Senhor deseja? E aí eu não coloquei o restante porque não nos interessa, mas eles viram, então, um espírito materializado, com a espada na mão, e para dar a ele uma notícia e pedir a ele que tivesse fé, que tivesse crença, que eles estavam sendo protegidos pelo Senhor, né? Naquela época, os judeus estavam tentando se adaptar a o que seria a sua terra. Estavam numa fase muito diferente de quando Davi era rei. E Davi foi rei muito tempo depois disso, né? Então, eles precisavam realmente lutar para permanecer vivos e ocupando aquela área de terra. Por isso que havia, de fato, espíritos que estavam ali para ajudar eles a se habituar com o lugar e permanecer íntegros também, e buscando, eles eram o único povo monoteísta da época, né? Então, buscando conservar sua fé e se estabelecer naquele lugar. Por isso, a ajuda que eles estavam tendo dos mensageiros de Deus.
No caso aí, esse espírito que não disse se ele é anjo, mas eu creio que seria, pode até ser um anjo, né? Se materializou na frente dele. Estava totalmente visível, com a espada na mão, ele se ajoelhou nos pés e adorou. Na verdade, essas coisas todas aconteceram para que os judeus tivessem a certeza da presença de Deus na vida deles. Por isso Jesus nasceu entre os judeus. Eram formas de Deus testificar que estava presente. Mas ao invés de eles procurarem se melhorarem, eles passaram a se orgulhar de que Deus estava do lado deles e não estava com os outros, né? Deus é nosso, os outros estão fora. Por isso que eles se atrapalharam muito, porque na época, logo depois que o Cristo foi crucificado, os judeus, cheios de empáfia, resolveram não querer mais conta com os romanos. Se revoltaram contra os romanos, e essa revolta fez com que, no ano 70, Tito, que foi encaminhado pelo imperador Vespasiano, né? Ele parece que era filho do imperador Vespasiano, com um exército poderoso, cercou e houve, então, uma briga muito forte, mas o que derrotou mesmo Jerusalém não foi o cerco, não foi tanto o cerco dos romanos, mas porque tinha 3 grupos rivais que brigavam entre si lá dentro da cidade. E esses grupos eram tão acirrados nas disputas que chegavam ao ponto de queimar os mantimentos do outro grupo rival, e com isso a cidade, que poderia suportar um cerco bem longo, acabou em poucos meses tendo que ceder à fome. E com o estômago não se discute. De sorte que eles foram totalmente derrotados e a cidade queimada no ano 70 por Tito, devido a eles acharem que Deus iria salvar eles no último momento. Então, eles não tinham medo dos romanos, por quê? Porque Deus está conosco. Os romanos são de fora, eles não têm Deus, e realmente não tinham mesmo, eles adoravam várias coisas, mas não a Deus. Só que eles também não faziam nada, não buscavam essas coisas que nós estamos vendo agora, né? De amar ao próximo, o que Jesus ensinou, amar aos irmãos. Jesus deu exemplo de compaixão, né? De caridade, de bondade, de justiça, misericórdia. E eles não só crucificaram Jesus, como não seguiram nada disso que Jesus trouxe como mensagem. Ainda queriam que Deus estivesse do lado deles. Tinham tanta certeza que, pensa bem, um estadinho pequititico desafiar um império, mas Deus estando com eles, na hora H, Deus não vai deixar que queime o templo dele está aqui, não vai deixar que queime. Então, Deus vai intervir com seus anjos e vai destruir o Império Romano. E, na verdade, o que aconteceu é que eles foram destruídos por quê? Porque eles achavam que Deus estava com eles, mas não faziam por onde realmente merecer a presença de Deus junto a Deus. E a paz está franqueando a todos vocês. Como ninguém quer falar, então vamos para as perguntas. Fica. Ixi, olha só. Tá sem óculos hoje. Perdeu o óculos. Perdeu o óculos? Sumiu. Tá lá em casa, agora onde é que está você? Bebia cega, não enxerga nada. Como é que vai trabalhar nesse jeito? Perde o óculos. 772. É? 772. Doutor, tem uma pergunta. Pode perguntar. Por que será que os fenômenos de, comentou sobre materialização, né?
por que será que os fenômenos se tornaram tão escassos, né? Pelo menos os relatos que se tem dos centros mais conhecidos, né? Que veio lá de Minas, o pessoal de Pedro Leopoldo lá, Chico Xavier, Arigó, lá em Goiás, mas lá no Rio de Janeiro, no Frei Luís também, né? Que tinha, eu vi um relato sobre isso, falando que a atividade lá acabou porque acho que o médio de incorporação ele foi morto, né? Ou morto ou se suicidou, não estou bem certo agora. Mas o fato é, por exemplo, aqui em Salvador, por exemplo, eu não conheço, nunca vi falar, acho que isoladamente de alguns acontecimentos, fenômenos ocorridos com Divaldo Franco, mas no início da vida dele, mas nada muito regular, entende? Isso eu acho que esse fenômeno, né, que é muito mais do que um teatro, uma encenação, algo que pudesse ter o intuito de curiosidade, de criar curiosidade nas pessoas, mas muito mais no sentido de ratificar o próprio espiritismo, né? E essa verdade, né, espiritual, enfim. Por que você acha que essas coisas perderam, né? Perderam práticas de, por exemplo, materialização? O que ocorre, Cláudio, é que o fenômeno da materialização é um pouco complexo. Esses casos que eu falei a vocês, provavelmente existia um grupo muito grande de espíritos para fazer o seguinte: o que nós sabemos dentro do espiritismo sobre materialização envolve a necessidade de jejum ou de alimentos muito leves, pelo menos por 3 dias, ou 2 dias ou 3 dias, ausência de intercurso sexual, para que o médium fique com a vibração bem purificada. Além de tudo isso, e aí vê como é difícil, né? Alimentos leves ou jejum, no caso, no dia, né? Alimentos leves nos 2 ou 3 primeiros dias, né? Até o dia da materialização, e pensamentos elevados, né? E buscando a oração sempre, né? Para poder manter um nível vibratório bem elevado. Além de tudo isso, os espíritos que trabalham com a materialização, a equipe espiritual, sai, procura próximo ao ambiente plantas, vegetais e retiram delas ectoplasma. Esse ectoplasma eles trazem para o ambiente da materialização. Retiram também ectoplasma de todo mundo, por isso que eles têm que fazer jejum ou até se abster de sexo, não é? Porque esse ectoplasma tem que ser o mais puro possível. Eles tiram do próprio médio de materialização, como também dos que estão ali presentes. É com essa carga de ectoplasma que se forma o corpo dos espíritos, que é um corpo provisório. De materialização duradoura, que nós sabemos da Bíblia, tem somente o caso do anjo de Tobias, né, que acompanhou por 1 ano materializado o filho de Tobias. Mas materializações por pouco tempo assim, Jesus que se materializou 2 vezes na frente dos discípulos, depois de ter sido crucificado. E tem alguns casos também assim pontuais no relato da Bíblia, né, de materialização. Mas a mais demorada que eu me lembro assim foi a do filho de Tobias, que o anjo acompanha durante um percurso de 1 ano. E aí nós vemos que a materialização pode ser também demorada. Tio, aquele médico Paulo César Frutuoso, ele também tem um centro espírita que trabalha especificamente, tem umas câmeras assim, e eles trabalham com materialização o espírito parece que opera materializado ou alguma coisa assim. Dá uma pesquisada nesse. Eu já li muito sobre ele, sobre essas materializações, Yara, pelo Frederic. O Cláudio acabou de fazer referência a esse lá do Rio de Janeiro. É o lá Frei Luís, mas o médio que incorporava, Imara,
É o médio de materialização principal, o cara morreu, velho. Você acha que ele se Ah, suicidou, não alguma coisa? sabia. Foi encontrado morto lá no centro, entendeu? Mas o que Nossa. o Cláudio quis trazer aí, eu acredito que eu também tenho essa curiosidade, porque antes acontecia mais com frequência, se não vê mais falar nessas materializações hoje em dia. Não sei se porque não tem necessidade mais dessas coisas físicas, né? Talvez antigamente tinha muito, que era o Peixotinho, né? Peixotinho. Nós tivemos grandes médios de materialização no passado, né? Mas nós estamos chegando no final de um período da Terra, né? Que é de provas e expiações. Então, essas coisas já são coisas do passado, porque, na atualidade, já há material suficiente para que nós saibamos o que Cristo queria, o que é que Cristo deseja de nós, e a mensagem do Evangelho já está trocada em miúdos. É só pegar os livros espíritas e ler. Infelizmente, alguns tópicos, como a reencarnação, por exemplo, foi afastada da igreja, mas no passado, os fariseus, entre os hebreus, acreditavam na reencarnação. Se vocês entrarem na internet e procurar saber, os fariseus acreditavam na reencarnação, vocês vão ver que eles acreditavam na reencarnação. A única diferença é que eles achavam que o espírito voltava através da ressurreição, quer dizer, o corpo que está enterrado sair da cova e o espírito ocupou esse corpo podre, que é um absurdo, né? Mas acontece que é de acordo com a mentalidade deles. Porém, eles acreditavam sim que os que morriam podiam voltar. Eles acreditavam nisso. Só designavam errado que não seria em um corpo novinho como de uma criança, mas sim num cadáver já putrefato que estava lá desintegrando. Mas, pela ignorância, a gente tem que perdoar, né? Eles não sabiam nada sobre a possibilidade que é inexistente de um espírito ocupar o corpo de um cadáver, que já, provavelmente há muito tempo já tinha falecido, tinha se desintegrado e espalhado pela natureza mesmo. Porém, o Espiritismo veio tocar em miúdo essas coisas. É só pegar as obras espíritas e ler que a pessoa vai ter a noção exata daquilo que significa reencarnar. No começo, o catolicismo aceitava também a reencarnação, mas com os concílios que foram chegando, eles aí resolveram tirar por uma questão muito simples, é que o conceito de reencarnação tira o poder da igreja. Porque se você sabe, por exemplo, que você, morrendo, vai reencarnar em uma pessoa até distante dali, por que você ser fiel à igreja? Por que você ocupar aquela igreja e obedecer àquele pessoal que está ali? Se você vai ter uma vida eterna, que nunca se acaba. E aquela igreja é uma coisa temporal, porque tudo que é material é temporário. Então, os concílios resolveram tirar a ideia da reencarnação, que eles acreditavam no passado, assim como também os outros fenômenos que o Espiritismo adota, como, por exemplo, a escrita mediúnica. E é engraçado que, nos primeiros concílios, há uma história sobre uns cardeais que morreram, e como os que estavam ali acreditavam na possibilidade de ele fazer uma escrita automática, pegaram, que eles são obrigados a assinar o papel do concílio, né? Na hora que todos já tinham assinado, só faltava o que tinha falecido, eles pegaram, botaram a caneta junto com ele, deixaram trancado em um lugar, e quando foi no outro dia, eles encontraram o nome do falecido tendo assinado. Conta-se isso, não sei se é verdade, mas essa história existe. Porém, a igreja abandonou essas coisas em prol do domínio psicológico daquelas pessoas que frequentam a igreja e que permanecem até hoje desse jeito, porque eles precisam mesmo de ter esse controle sobre os fiéis. O Espiritismo é uma coisa muito democrática. E como nós sabemos que ninguém é de ninguém, que nós somos apenas de Deus, todos nós, né? Que Deus é que é nosso verdadeiro Senhor e que o Jesus Cristo é que é nosso pastor,
como ele mesmo disse, a ninguém chame de mestre, porque eu sou o mestre. E eu sou o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Jesus conhece a todos. Na reunião passada, eu disse a vocês que, por mais que vocês se escondam de fazer uma prece, Jesus vai ouvir. Né? Pelo o enorme grau de expansão da sua ação, vamos dizer assim, psíquica. Ele pode vir em todos os lugares da Terra. Ele é nosso verdadeiro líder, modelo e guia. Mas, voltando à questão do porquê que acabou as materializações, é porque, primeiro, é muito complicado, como eu falei a vocês, né? Precisa que haja um grupo homogêneo mesmo, reunido, já de muito tempo, todo mundo conhece todo mundo e sabe o que tem que fazer, e que se reúna e observe questões, desculpa, questões como, por exemplo, abstenção de sexo, pelo menos nos 3 dias próximos à reunião, e um controle muito grande do grupo espiritual que trabalha naquele centro para realizar o trabalho de materialização. Quando não ocorre isso, não dá certo. Pode-se obter, assim, um fenômeno simples, né? Um fenômeno qualquer, como luzes, como coisa, mas não tem uma materialização de verdade, porque quando não há essa junção de pessoas que têm realmente a pureza interior, né, que está já 2 ou 3 dias com alimentos leves, e no dia mesmo da materialização, se possível até um jejum, que aí quanto mais puro é aquela, como é que se diz, aquele ectoplasma, melhor a qualidade da materialização. Se vocês lerem o livro de o nome dele é William Crookes, é o título em inglês, William Crookes, vocês vão ver que a materialização de Cat King, que era uma jovem, ela é perfeita. Tanto que quando, depois de muito tempo, ele já estava próximo de desencarnar, perguntaram a ele sobre a fé dele, ele disse que a fé dele era inabalável. Ele diz assim: eu não digo que creio somente, mas que isto é verdade absoluta. Ele declarou a fé dele com consciência, uma fé pétrea. Porque ele viu junto dele. Dá para ver a médium, o espírito e ele. Uma parte dele, ela pega ele pelo lado. Então, contra a prova não tem argumento. Ele tirou parte de ectoplasma e chegou a pesar, a analisar do ponto de vista químico. Ele fez um trabalho muito bem feito. Você vê, faz um trabalho desse, mas tem que repetir no mundo inteiro para poder ser verdade. Aí, uma coisa delicada como essa, como é que consegue repetir as mesmas condições no mundo inteiro? É difícil, é difícil. É por isso, o Cláudio, que as materializações realmente, você tem razão, sumiram mesmo. Mas eu estava pensando aqui, estou falando sobre a questão das curas, né, e também das cirurgias, enfim. O ectoplasma, ele é a base para esse processo que faziam, por exemplo, Arigó, Francisco Cândido, eles trabalhavam em essência com ectoplasmia, não é isso? O ectoplasma, né? Assim, não precisava ser materializado, mas eles usavam ectoplasma com certeza para efetuar a cura, né? A cidade que trabalhava com eles usava, mas eles próprios não. Porque o Faluque,
Pode falar. Viu? A entidade trabalhava com o ectoplasma, mas ele próprio não, porque ele não tinha. Ele nem sequer. Acho que ele nem era muito espírita, na verdade. Ele só era médium mesmo, entendeu? Mas a entidade que trabalhava com ele, sim. E o nosso. Eu digo assim, pelo que o senhor falou, da dificuldade, né, de materializar o trabalho que precisa fazer. Assim, é mais eficiente pensar que você tem que ter um médium ali que incorpora, o espírito usa em algum nível a ectoplasmia, né, para poder fazer as sessões de cura e você vai conseguir alcançar muito mais gente do que, imagine, se você fosse ter que reunir, fazer todo esse, né, reunir pessoas para conseguir chegar numa situação ideal para você fazer uma materialização. Com que fim? Eu acho que, na verdade, essas ações desses médios, né, conhecidos e que efetuavam cura por incorporarem espíritos, sim, isso sim, de fato, trouxe à tona, né, trouxe ao conhecimento do mundo o espiritismo, né, nesse sentido, né, através desses médios, né. Eu acho que materialização, de fato, não alcançaria tanto, entendeu? Pelo que o senhor falou, justamente pelo trabalho do muito que precisaria ser feito para o alcance, de alguma forma, pequeno, né? É porque naquela época, Cláudio, havia um materialismo ainda mais enraizado do que é hoje. Hoje tem muito materialista, mas é aquela. Eu sou ateu, graças a Deus. Então, quer dizer, não é um materialismo como no passado. No passado não. Aliás, eles tinham até razão, porque a igreja perseguiu muito as outras crenças religiosas e até mesmo de uma forma injusta, né? Tomando terra que era dos outros, mas foi uma coisa terrível mesmo. Então as pessoas ficaram com raiva da igreja e com isso se tornaram ateus mesmo e não queriam saber de nada referente à religião. E até hoje isso persiste na Europa. Aqui no Brasil não, porque o Brasil é um país praticamente novo em relação à Europa, né? Mas na Europa o materialismo é terrível mesmo, né? E é por isso que nós estamos vendo guerra e rumores de guerra, porque eles lá estão se candidatando a crer pela dor, né? Não pelo amor. E nós somos obrigados a ajudar eles através de orações para que eles possam se sair da situação em que entraram, né? Com a ameaça de guerra nuclear e tudo. Agora, tem um componente também que eu não citei, que se Isa estivesse aí, ia gostar. Sabe o que é que os espíritos agem? Porque esse ectoplasma, que eles trazem das árvores, do ambiente ao redor, e que tira das pessoas, eles não podem ter nenhuma impureza. O que é que eles fazem? Eles usam ozônio. Então, eles pegam ozônio como uma forma de purificar o ambiente também da materialização, através do ozônio. Eles ozonizam o ectoplasma, tira dessa forma as impurezas e lançam ozônio também no ambiente para purificar os miasmas, as bactérias que tiver por perto ali com ozônio. Se tivesse aí, você ia gostar, o ozônio dela. Mas, na verdade, Cláudia, é que isso aí foi de uma época que já passou. Hoje em dia, estão aí o Pentateuco Kardeciano, as 5 obras principais, e todas as obras de Chico Xavier, que são uma coisa maravilhosa. Falam do mundo espiritual de uma forma didática, falam principalmente, descrevem fatos antigos que estão sendo comprovados até hoje, né? Sobre a Roma antiga, né? Através da vida de Emmanuel, né? Como era a escravatura na época, sobre os castigos, aquela fabricar um espeto só para cegar os 2 olhos da pessoa. Aquilo era demais. A gente vê a barbárie aí, né? Aí que a gente vê quanto nós evoluímos, né? Devagarinho, já não fazemos mais isso em termos, né? Porque nós sabemos que ainda tem irmãos nossos que ainda praticam muitas perversidades, mas são casos pontuais, não é como antigamente que isso aí era a norma deles. Hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo sobre a Transilvânia, onde eles mostram o castelo
do Draculovsky, né? Do Drácula, que na verdade é um empalador, né? Perverso, né? Mas que ele fez de propósito para assustar os vizinhos e aqueles muçulmanos que queriam tomar as terras dele, né? Ele empalou mesmo, acho que 20 mil pessoas empaladas. E quando eles viram aquilo ali, os próprios soldados muçulmanos se assustaram e resolveram passar adiante e deixou ele quieto lá no canto dele. Porém, o castelo dele tinha aquelas áreas de prisões, né? Os calabouços, onde tinha instrumentos de tortura terríveis. Vários instrumentos de tortura. Por isso, Cláudio, que nós temos condições hoje em dia de dizer que o que podia ser feito para a pureza da fé foi feito. Esta é que as pessoas procuram, que as pessoas busquem. Você vê que Divaldo Franco fez diversas viagens para o exterior. Chico Xavier também chegou até a Nova York, quase virou mendigo em Nova York. Esse Haroldo Dutra viaja para o mundo inteiro, pregando o evangelho. E nós vimos que, infelizmente, as pessoas não fazem adesão apenas pelo raciocínio. A adesão que é feita é mais visando a parte exterior, que Jesus criticou, que deviam ser lavados primeiro o interior do corpo para depois o exterior. Ou querem dizer o seguinte: se purifique por completo e não pela metade. E mais adiante, não é por dizer Senhor, Senhor, que entraria no reino dos céus. Né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Então, é preciso que a gente se inteire mesmo dessas coisas e que as pessoas que poderiam, né, ter contato com a verdade aproveitassem as oportunidades que têm, porque alguma coisa vai chegar até eles devido à grande divulgação que vem sendo feita através desses pregadores, né? Eu já vi pelo menos umas 3 ou 4 vezes nos Estados Unidos, tem até 3 estados da federação que tem grupos, como se fosse assim, uma federação isolada, né, entre esses 3 estados, espíritas, e convidam os daqui para ir para lá para pregar. Então, está à disposição de todo mundo, basta querer. A, a população da França deveria ser a que mais deveria gostar disso, porque Kardec era francês. No entanto, apesar de ele ter feito tudo isso, o Père Lachaise, que é onde tem a sepultura dele, né? O pessoal que deposita a França são os brasileiros, que visita a França e aproveita e bota flor no túmulo dele. Não são os franceses. Os franceses são materialistas, infelizmente. Ou seja, Deus dá a oportunidade, mas o camarada não aproveita. Nós somos felizardos de nascermos no Brasil e termos a oportunidade de conhecer essas coisas. Provavelmente, esse conhecimento, se não for cultivado corretamente, poderá até se perder no decorrer do tempo. Mas como está vindo uma grande quantidade de espíritos superiores para reencarnando na Terra, eu acredito que não deixarão essas verdades serem esquecidas e o que hoje em dia eles rejeitam, quem sabe no futuro será divulgado de uma forma eficaz em todo o planeta. Está escrito que a última coisa antes da mudança de postura dos seres humanos da Terra, a última coisa vai ser a divulgação do verdadeiro sentido de Jesus Cristo, o amor. A religião de Deus é o amor. É essa religião que ficará no lugar de todas que tem hoje em dia. E, naturalmente, que o que Deus pretende é o quê? É que a pessoa entenda que ele olha por dentro, não olha
por fora. Que a Deus não se engana. E a palavra está aplicada a todos vocês. Como ninguém quer falar mais, vamos, Juca, para a primeira pergunta, né? Olha aí. Que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde a mais alta antiguidade? Perguntais antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. Entretanto, o silêncio é útil porque, no silêncio, te concentras e teu espírito torna-se mais livre e pode, então, entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que olham suas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção, mas eles se enganam, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. O voto de silêncio absoluto, da mesma forma que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que podem lhe fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. No passado existia muito o chamado insulamento, a pessoa se isolava da sociedade para não se corromper, achando que com isso aí eles estão fazendo uma coisa muito boa, quando na verdade estão perdendo a chance, eu já falei isso na reunião passada, de se instruir e de crescer espiritualmente através do amor próximo, da caridade, da justiça, da misericórdia, de tudo que resulta de um convívio com seus irmãos. É uma coisa, portanto, errada achar que se isolando para poder não pecar, vai obter algum progresso. Não. Pelo contrário, desperdiça a encarnação. É para estar na cara a todos vocês. Não. Agora vai para outro tema. O tema, né? Laços de família. Diga. Por, Pode falar. Pode falar. Porque entre os animais, os pais e os filhos não se conhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de atenção. Os animais vivem da vida material e não da vida moral. A ternura da mãe por seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu à luz. Quando esses podem bastar a si mesmos, sua tarefa está cumprida e não mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandona para se ocupar com os recém-vindos. O filhote do ser humano é aquele que é muitíssimo frágil, muitíssimo dependente de pai e de mãe. Inclusive, se o pai e a mãe não cuidar deles na primeira infância, eles podem até desencarnar apenas por falta dessa proteção, dessa assistência. Então, com os animais é diferente, por quê? Porque o instinto dos animais é a satisfação das necessidades básicas, alimentação. Né? E, feito isso, eles já estão prontos para tocar a vida deles. Fica um pouquinho ainda com a mãe, mamando e tudo, mas depois eles se desarmam e vão procurar alimento sozinhos mesmo. Não demora muito. O ser humano tem deles que passam a vida inteira com o pai e com a mãe, né? Não é uma coisa ruim. Né? Eu não acho ruim. Só acho ruim quando a pessoa
além de estar com o pai e com a mãe, abusa. Aí que está errado. Por exemplo, está com o pai, está com a mãe, sabe para fazer bebedeira e volta bêbado? É errado. Vai fazer baderna na rua? Justifica que algumas mães até sintam alívio quando eles são presos e, portanto, tirados da circulação. Porque parem de fazer besteira. Mas, se for uma pessoa assim que trabalhe, que produza e que não crie problema, é até bom, que ajuda. Ajuda o pai, ajuda a mãe. É bom. É para estar franquear a todos vocês. Mulher fala, vamos à última, né? Tem uma Imara que está chamando pela mãe. Né, Imara? Oi? Tem um aí que está chamando pela mamãe. Oh, oh. Aí, Cachorrinha. Ah, é. É porque Vitor acostumou ela a dormir lá na cama com ele. Ele não tá aqui e ela tomou banho hoje, tá ali meio com friozinho, tá doida querendo ir para a cama dele. Você ouviu, não foi ela chora, me engano. não choraminganinho. Agora vamos ver aí. Há pessoas que interferem, não, há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais, que, entre os homens, os laços de família não são mais que um resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? O homem tem destinação diversa dos animais, por, né? Porque, pois, sempre querem identificá-lo com eles. Nele há outra coisa além da necessidade física, há necessidade de progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. É. Os animais, não esqueçam vocês, eles não têm ainda espírito, eles têm princípio espiritual. Eles estão ainda em uma fase anterior ao estado dominal, né? Então, as necessidades deles são necessidades básicas. E apesar de acordo com o progresso, alguns deles até fazem interações com outros da mesma espécie. Mas é uma interação muito discreta e sempre visando mesmo a satisfação de próprias necessidades, que é o sexo, né? E outras interações discretas. Não há ainda, como no ser humano, a necessidade de se sobrepor às limitações produzidas pelas necessidades básicas e amar, proteger, defender, cuidar dos seus semelhantes. É bem diferente, portanto, a situação dos animais em relação aos seres humanos, para onde a necessidade maior não é tanto a necessidade de alimentação e outras, mas sim a necessidade de espiritualização. Então, a partir do estado nominal, de homem e mulher, claro, né? Nós visamos, então, crescimento interior, crescimento do espírito, porque o nosso destino é, vocês sabem, a angelitude. Apesar de se divulgar que nós vamos para o reino dos céus, esse reino dos céus só será atingido, já falei aqui, vou voltar a repetir, quando nós chegarmos, através de nosso progresso, a o planeta celeste, né? É no planeta celeste que nós vamos atingir realmente o reino dos céus. E a parte está franqueada a todos vocês. E como ninguém quer falar mais nada, então. Eu vou ler só a última. É a última desse aqui, é pequenininha.
Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Os laços de família nos aproximam porque temos interesses comuns, além de outros interesses, temos interesses comuns em termos de progresso material e também espiritual. E se houver uma quebra nesse agrupamento familiar, nós estamos atendendo mais a egoísmo. Cada um vai para um lado, vai cuidar de si, não está nem aí para o que ficou. E é errado. Porque se nós queremos evoluir, temos que evoluir de uma maneira justa, de uma maneira harmônica e sem desprezar os nossos parentes que estão envelhecidos, os que estão doentes, os que estão incapacitados. Portanto, a evolução do espírito requer compreensão, amor, fraternidade, compaixão e que o bem-estar seja não somente nosso, mas de todos que estão ao nosso redor, a nossa família. E a parte da franqueada a todos vocês. Sem falar, meu tio, que na maioria das vezes, está lá no Livro dos Espíritos, quando você reencarna na mesma família, muitas vezes são inimigos de outras histórias aí, com a oportunidade de perdão, de se perdoar. Imagine se não houvesse essa oportunidade, né? E encarnariam desafetos e continuaria desafeto. Por quê? Ainda que você tenha assim uma certa repulsa inexplicável por algum familiar seu, mas é seu familiar, você acaba protegendo, você acaba se aproximando, não é? E isso acaba atenuando o que existia anteriormente, você acaba desenvolvendo carinho, amizade, afeto. E quando você desencarnar e você descobrir a verdadeira história, você já apagou um pouco daquela qualquer mágoa ou qualquer ressentimento que você porventura ia ter. E principalmente se for um filho, tá tudo perdoado, né? Ou um irmão. Você amou, ou um irmão, não é? É isso mesmo. Então, os laços de família devem ser sempre levados em conta, principalmente por causa disso que você falou, da possibilidade de retorno de antigos rivais, antigos inimigos, né? E a necessidade que nós temos de sermos uma só família. Foi como Jesus disse: eu vou para meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Então, somos todos irmãos. Agradecendo a Jesus por tudo aquilo que foi dito e ouvido e rogando a Ele que nos dê forças e coragem para vencer as nossas limitações e nos espiritualizarmos cada vez mais para sermos úteis no grande projeto de Deus para o cosmos. Ele que é nosso Criador, que é nosso Pai, e Ele que é o único verdadeiro Deus, não há outro diante dele. Ele se sobrepõe à criação. Nós somos criaturas dele. Ele não é criado. Ele existe, sempre existiu. Que Deus possa, portanto, nos abençoar nesta noite e que nesses tempos de violência, Jesus, rogamos que proteja nossos lares, nossos familiares, afastando para longe de nós os ladrões, os bandidos, os perversos, os malvados encarnados e desencarnados. Sejam todos eles afastados, desviados, conduzidos para lugares distantes, longe de nossos lares, longe de nossos familiares. E que se arrependam do mal que tiverem feito até agora, Jesus, e que retornem ao bem para que vós, Jesus, saia. Porque Deus não quer a morte do pecador, mas sim o seu arrependimento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e sempre perdoe nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, não por encerrada a reunião de estudo da noite de hoje.
Uma boa semana de trabalho para todos.